você ouve falar de médico veterinário, o que vem à sua cabeça? Aquele profissional de saúde, de jaleco, que mexe com cão, mexe com gato? Ou com cavalo? E, eventualmente um cavalo, um boi, ou até um com um bicho selvagem? Uma cobra? Papagaio periquita? Pode ser. Mas lidando via de regra com saúde dos animais. Aqueles que já são jovens há mais tempo, talvez lembrem do Linneu da Grande Família, que era um veterinário que atuava na inspeção de alimentos. Mas você sabia que ser médico veterinário é ser muito, mas muito mais do que isso? Hoje, esse episódio, ele vem com uma missão muito importante, Rebeca. Muito especial. Que é de trazer para vocês, nossos iluminados, nossos seguidores, o conceito e a importância do médico veterinário para a saúde da humanidade. E a gente trouxe para essa mesa um convidado ilustríssimo. Mas eu acho que a gente tem que se apresentar antes. Sim. Para quem está chegando agora. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, doutora, já na carreira há 20 anos. E aqui ao meu lado, minha host favorita, Rebeca Bach. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas, atuante no mercado também há quase 20 anos. Essa voz, pessoal, não é minha. Estou hoje aqui possuída por uma faringite. Acidentalmente possuída por uma faringite, mas seguimos com a nossa missão, que é levar informação de qualidade para você que ama seu pet. Mas hoje nós vamos conversar muito além disso. E esse convidado, doutora Patrícia, eu diria que é o mais ilustre até hoje no nosso Meu marido que me Pet desculpe, Dog. mas eu sou apaixonada por ele. E ele sabe, porque eu sempre falo, professor querido, professor Felipe Volk, o senhor não imagina o tamanho da alegria que é ter o senhor aqui conosco hoje. Patrícia e Rebeca não é maior do que a minha, porque olhando a trajetória de vocês, duas queridas colegas, que eu tive o privilégio de contribuir num dado momento com a formação, não tem preço vê-las atingirem esse patamar de influência na comunidade, exercendo com proficiência, com ética e com princípios a nossa profissão, a nossa querida medicina veterinária. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Obrigada, professora. E a gente só faz isso porque nós tivemos bons exemplos na nossa formação. Exatamente. E o senhor, sem dúvida nenhuma, foi talvez o mais emblemático deles. O mais emblemático, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo que o senhor representa para a medicina veterinária. Obrigado a vocês pela generosidade. Imagine. Professor, nós aprendemos com o senhor que para ser professor a gente precisa sempre começar do começo. Então, já que o intuito é esclarecer a importância do médico veterinário, que tal a gente contar para as pessoas que estão em casa o que de fato um veterinário faz, ou o que ele pode fazer? Talvez até um pouquinho antes disso, a Luísio Magalhães, que foi um grande educador, ele dizia: a história é como um estilingue, quanto mais se puxa para trás, mais se vai à frente. Então a nossa profissão, ela tem pouco mais de 260 anos como medicina veterinária científica. No ano de 2011, nós comemoramos 250 anos, que coincide com a fundação da primeira escola de medicina veterinária em Lyon, por uma ação de um advogado, que foi Claude Bougelat, que era também um hipiatra, um amante do cavalo, e o cavalo no Reino da França, naquela época, a importância nós sabemos do cavalo na sociedade, e a escola de Lyon foi criada, em princípio, para formar médicos veterinários que pudessem, por um lado, atender bem aos cavalos. Mas havia um outro problema naquele momento no Reino da França e na Europa Ocidental, que era a chamada peste bovina, a Rinderpest, que começou antes de Cristo. E, aliás, imagina-se que o sarampo humano tenha se originado dessa peste bovina, porque é um mobilivírus, parente do sarampo e parente da sinomose. Então, aparentemente, o sarampo veio de uma mutação do vírus da peste bovina. Então, assolava o rebanho de ruminantes na França naquela época. Esse foi um segundo motivo. E veja como a história faz pontes.
No início do século passado, em 1924, foi criada a Organização Internacional de Epizootias, a OIE. Epizootia é o equivalente à epidemia em ser humano, epidemia animal, chama-se epizootia. Também por causa da peste bovina, que justamente no ano de 2011, quando se comemorou 250 anos da profissão, foi considerada erradicada. Então foi a primeira doença a vírus na medicina veterinária considerada erradicada. O vírus está guardado em laboratório, mas ela por vacina foi eliminada. No Brasil, ela não teve importância, houve surtos isolados. Mas veja que na história da nossa profissão já existe uma doença a vírus aparentada com o sarampo. E Claude Bourgelat, quando fundou e fez os primeiros ditames da escola de veterinária, ele já falava de medicina comparada. Ou seja, na origem da nossa profissão, já havia a preocupação com a saúde do homem, com essa medicina comparada. Pois bem, desde esta época, então, 260 e poucos anos agora, as coisas foram caminhando e esse conceito especificamente de saúde única não é tão recente assim. Dito dessa forma, e aliás até com um slogan muito impactante, foi mais uma vez no ano de 2011 que ele começou. Porque nessa festividade dos 250 anos, criou-se o slogan Vet for Health, Vet for Food, Vet for the Planet. Veterinário para a saúde, veterinário para a alimentação humana, veterinário para o meio ambiente. E, de fato, nós somos a profissão, talvez uma das mais tentaculares que existam, que toca a diferentes áreas, mas que seguramente, por formação, permite a nós médicos veterinários exercermos esta ligação entre a saúde do homem, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. Dito assim, acho que ao longo da nossa conversa os exemplos vão aparecer de como isso pode acontecer e de que forma. Sim, sem dúvida. É lindo ver, né, que a história realmente faz com que a trajetória de escolhas simples que a gente pode fazer hoje, né, vem muito embasada em observação, em perspicácia, em necessidade, em vontade de mudar, em inovação, em estudo, em bases científicas. Então, para ser realmente um agente transformador, é preciso estar atento, informado e estudando, mas, sobretudo, servindo à sociedade. Porque não adianta termos o conhecimento, sermos observadores e guardarmos isso só para a gente, né? Não, sem dúvida. O médico veterinário tem muitas oportunidades de interagir com a sociedade. De forma inegável, no mundo hoje, e o Brasil não é diferente, é na área que vocês militam, que nós militamos finalmente, que a medicina veterinária ganhou mais expressão por um fenômeno social. Os pets se tornaram membros das famílias. Nós fizemos um estudo da demografia médico-veterinária brasileira em 2022, aliás, esse ano de 2025 teremos uma nova edição. 43% dos médicos veterinários brasileiros trabalham nessa área. Então, por óbvio que do ponto de vista da comunicação, esta área, como vocês iniciaram o programa, onde nós somos mais reconhecidos. Mas esse mesmo estudo revelou que se nós unirmos as rubricas que os colegas responderam onde atuavam, havia inclusive a rubrica de saúde única, havia de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, inspeção e produtos de origem animal e de saúde pública. Então eram 4, 5 rubricas que somadas perfazem 13%. Então tem um erro aí, porque nós não podemos simplesmente somar, mas a gente imagina que nessa área de saúde pública especificamente, ou seja, controle da qualidade de alimentos e não apenas prover alimentos em quantidade suficiente. Então a gente fala de seguridade alimentar, que é a quantidade do alimento, e segurança alimentar, que é a qualidade do alimento. O médico veterinário, assim como o zootecnista, também estão aí presentes. E quando estão aí na propriedade rural, eles tratam ao mesmo tempo, e alguns não percebem, do meio ambiente, da água, das pastagens, da preservação de florestas, e, ao mesmo tempo, vejam como as coisas vão se imbricando, da questão dos animais selvagens.
Porque hoje ruminantes e seres humanos estão cada vez mais em contato com animais selvagens por perda dos biótopos desses animais com os problemas ambientais. E só para citar um exemplo que é atual, que é um problema sério, da gripe aviária, da influenza aviária, não é? Que se revelou possível de infectar outros mamíferos, que não apenas aves, e essas percebam a dificuldade da contenção de uma doença como essa com aves migratórias. Não é? Na Antártida se registrou, houve morte humana com gripe aviária, não é um alarmismo, mas isso mostra o impacto de uma zoonose dessa forma. Aliás, já que nós estamos trazendo as coisas já para o nosso tempo, é importante lembrar, na questão da informação, que nós estejamos atentos a fóruns de discussão que acontecem no mundo sobre os caminhos do próprio mundo, da sociedade, e um deles é o Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial cita como riscos graves para os próximos 10 anos 2 turmas de médicos veterinários, né? 10 anos. Aliás, os veterinários a quem vocês estão ensinando são os que vão atuar frente a esses riscos. São os riscos ambientais, da crise climática, e o segundo é o impacto da inteligência artificial no que diz respeito à desinformação. Né? E é claro, existe também a polaridade política, as questões ideológicas e uma série de outras coisas. Mas este cenário da crise climática, o médico veterinário na questão do meio ambiente terá um protagonismo único, porque existe propostas de vigilância epidemiológica sistêmica multiprofissional, onde obrigatoriamente o médico veterinário estará lá e, mais do que isso, terá um papel protagonista. Porque nós vamos estar falando forçosamente, em primeiro lugar, de ambiente e de animal. Sim. Porque as zoonoses, que são as doenças comuns aos animais e aos homens, e as doenças, portanto, emergentes dos homens, 75% delas têm origem nos animais. Nós temos, eu citei a gripe aviária, mas nós sabemos que até hoje a Covid não está tudo elucidado, mas aparentemente diz respeito a essa promiscuidade de animais selvagens com o ser humano como fonte de alimentação. Então, vejam, o médico veterinário hoje, para além daquilo que é muito conhecido, que é a saúde de pets, e aí dá para incluir cavalo, né? Porque o cavalo hoje é pet também, é sobretudo na questão da vigilância epidemiológica, doenças emergentes. Então, médicos veterinários atentos para contribuir nesse setor da saúde pública. Perfeito. Professor, dentro desse cenário, né, temos o médico veterinário como protagonista na saúde única, mas sabemos também que existem outros profissionais envolvidos, Sem dúvida. Quem são estes outros profissionais? Quais são essas outras áreas envolvidas na saúde única? Você me permite trazer um outro fato político que nós pudemos acompanhar, porque foi uma política paranaense a protagonista dessa ação. Você sabe que foi criado no âmbito do SUS, do sistema SUS, que é admirável. Quando ocorreu a Covid, a gente agradeceu ter um sistema SUS. O Núcleo de Assistência de Saúde às Famílias, o NASF. E no NASF, não apenas aquilo que o MEC entende como disciplinas da área de saúde, mas essas também, lá estão presentes. Então, o médico, obviamente, o cirurgião dentista, o odontólogo, o farmacêutico, o médico veterinário, o educador físico, o psicólogo. Essas profissões, que de memória são as que me vêm mais rapidamente, talvez possa estar omitindo alguma, são as que têm uma ação coordenada nesses núcleos de assistência à família. Agora, veja, eu costumo dizer que o papel aceita tudo, não é? O papel aceita tudo. Nós temos que responder a uma oportunidade como esta com o nosso protagonismo, com o nosso conhecimento, com a nossa ação. E muitos prefeitos, porque essa é uma unidade municipal, esses núcleos são municipais, muitos prefeitos não tinham claro por que deveriam contratar um médico veterinário para essa finalidade. Nós podemos imaginar que isso é um problema de comunicação, e eu concordo que, por vezes, nós, como profissão, comunicamos mal.
Aliás, parabéns a vocês duas por há tanto tempo estarem comunicando com a comunidade em geral, não apenas aquela a quem vocês direcionaram por projeto esse podcast, que são os proprietários, os responsáveis pelos animais e companhia, mas nossos colegas e a sociedade em geral, porque o que tem saído das discussões aqui que vocês promovem é informação de muita qualidade que inspira e que promove discussões em outros âmbitos. Então, desse ponto de vista, parabéns por melhorarem a comunicação da nossa profissão com a sociedade. Mas, por outro lado, a sociedade nos valora observando, e você falava em capacidade de observar, observando o nosso exemplo, a nossa conduta, como nós agimos. Então, para que nós efetivamente sejamos reconhecidos como este profissional capaz de contribuir eminentemente para a saúde do ser humano, isso depende daquilo que nós dizemos, daquilo que nós fazemos e muito mais daquilo que nós nos propomos a colaborar, seja formalmente ou informalmente. Porque até numa roda de conversa, se o médico veterinário soubesse expressar, tiver a boa informação, ele estará mostrando como nós somos importantes nesse contexto da chamada, então, saúde única, que é a saúde do homem, a saúde do animal e a saúde do ambiente. E esse posicionamento, né, professor, ele reverbera. Sim. A partir de uma roda de conversa, para a implementação de políticas públicas que precisam acontecer, mas realmente a sociedade precisa ser tocada quanto à nossa importância. E nós somos os falhos em relação a isso. Eu acho que os cenários, os palcos para interagir com a sociedade são múltiplos. Eu considero eu sempre falo, né, no âmbito de uma escola de medicina veterinária, o hospital veterinário é um grande aquário, porque ali tudo é visto, todos se veem, o público que vem ao hospital buscar o serviço, os estudantes, os funcionários, os professores. A fazenda escola um pouco menos, porque ali o público não está, mas começa, Rebeca e Patrícia, essa comunicação dentro da universidade. E aí há algo importante a ser dito, que é o fato de a maioria das matrizes curriculares, e aí não é apenas a medicina veterinária, a medicina e outras profissões da área de saúde tardam em incluir a saúde única nas suas matrizes curriculares para ser tratada dessa forma integrada e multiprofissional. Quero aqui dar um exemplo pessoal, porque recentemente eu fui convidado, junto com o professor Alexander Biondo, a ir até a faculdade do Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, que tem, além do curso de medicina, tem outros cursos de enfermagem. Esqueci outro profissional do NASF, a enfermagem, né? O curso de enfermagem e outros da área de saúde, para justamente nós contribuirmos nessa questão. Como a faculdade de medicina poderia estabelecer na sua matriz curricular o ensino da saúde única. Com isso eu quero dizer o quê? Que felizmente nós médicos veterinários nos reconhecemos e nos apropriamos do conhecimento necessário para exercer esse papel. Saímos na frente. Uhum. Se existem bons exemplos hoje de matrizes curriculares que contemplam a saúde única, eles estão sobretudo em cursos de medicina veterinária, no Brasil e fora do Brasil. Diria que nos Estados Unidos até de uma forma mais avançada do que nós aqui. Agora, os Estados Unidos têm um problema. Nós temos uma cultura muito americanófila. O curso de medicina veterinária nos Estados Unidos é diferente daquilo que a OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, nos seus documentos, coloca até como um bem público, que é essa profissão tentacular que atua na vigilância sanitária, na epidemiologia, na inspeção de alimentos, na produção animal. O curso de medicina veterinária nos Estados Unidos é um curso de clínica. É um curso formado para a clínica de animais. Existe um pré-curso, que é onde conhecimentos superficiais dessas áreas são passados. Então, eu acho que nós no Brasil e na Europa temos uma matriz curricular que se aproxima muito, aliás, as diretrizes curriculares brasileiras são elogiadas no mundo inteiro. Resta a nós, no âmbito da academia, cumpri-las.
cumpri-las com vontade política, com comprometimento, né, com decisão, porque o que nós precisamos ensinar aos futuros médicos veterinários está lá e está sendo atualizado, né? Acho que uma atualização está faltando e ela urge porque ela aconteceu, por exemplo, na medicina e deixou de existir na nossa, e a gente sabe que isso é uma questão política, porque e eu pude participar das 2 diretrizes da veterinária, no âmbito do INEP, quando era da comissão do INEP, e depois da Comissão de Educação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós negociamos com o Conselho Nacional de Educação. Então, veja, as últimas diretrizes curriculares criaram algo muito interessante que se assemelha ao internato da medicina, que afugenta, vamos dizer assim, os oportunistas da formação médico-veterinária, particularmente com polos EAD, porque existe um dado momento da formação do médico veterinário que ele, no âmbito da própria instituição, ele tem que passar por um estágio em todas as áreas formativas da profissão, que é, mutatis mutandis, o internato da medicina. Isso já foi uma ação. Mas o que eu queria dizer é que a medicina recentemente mudou a diretriz dela e colocou lá textualmente que a medicina não pode ser ensinada com ensino à distância. Está na diretriz. E o MEC colocou isso lá. Então, existem várias ações que nós precisamos realizar, e desculpe, eu estou me antecipando, porque uma coisa puxa a outra, que é algo que me angustia, e acho que angustia a vocês também, que é a questão recente, e eu aqui quero parabenizar o Conselho Federal de Medicina Veterinária e a colega, professora da Universidade Federal da Bahia, professora de anatomia, professora Ana Elisa, que tem sido uma lutadora para juntar forças políticas para que essa realidade que hoje vige da possibilidade de mais de 40% do curso de medicina veterinária ser ensinado de forma à distância e até integralmente à distância, né? É algo que nós não podemos conviver com isso. Então, de novo, né, somos uma profissão da área de saúde e, como profissão da área de saúde, pela importância social, e a importância vem do risco de agravos à saúde. Não vem da beleza, né, professor? Não, vem do risco de agravos à saúde. E não só a saúde animal, mas a saúde do meio ambiente e a saúde dos seres humanos. Sim. De novo, né, nós demos o exemplo da gripe aviária, vocês fizeram aqui um programa especial sobre a esporotricose. Esporotricose, e nós temos o Dr. José Ederaldo Teles, que é um grande patologista, um médico que se associou ao Dr. Marconi, da PUC, numa ação sinérgica muito interessante, mas é possível dizer que quando surgiu o problema da esporotricose, os médicos desconheciam o problema. Então fomos nós, médicos veterinários, que levamos essa informação aos médicos para, mais uma vez, né, de mãos dadas e sinergicamente, atuarmos pela saúde humana, num agravo à saúde de uma importância enorme, né? Com risco de morte, risco de invalidez e de outros agravos. Então percebam que não é, como você disse, por bonito, pela cor dos olhos, que nós... E mais uma vez, como professor, eu me graduei em 1977 e exerço a docência desde 1980, de forma regular, ainda hoje em cursos de pós-graduação. Eu penso que a única maneira de você transformar pela educação uma pessoa é pela emoção. Exato. Só se aprende pela emoção. Pela conexão. Pela conexão. E o que mais educa é o exemplo. Não é? Eu não estou aqui fazendo tábula rasa da importância do recurso EAD, não é? No sentido de atingir populações que sem ele não seriam tocadas pelo ensino. Mas nós estamos falando de profissões onde o estudo, por exemplo, da demografia revelou que mais de 80% dos nossos colegas no Brasil se queixam da falta do ensino prático. Fora desta realidade do EAD, ou seja, por falhas de infraestrutura, docentes dos nossos cursos de medicina veterinária, eles se queixam porque reconhecem a importância do aprendizado prático, do aprender fazendo. Exato. Então isso é um grande risco para a nossa profissão.
um risco que pode abalar o que nós temos de mais caro, de mais rico, que são nossos princípios éticos e morais do exercício da profissão. Exato. É uma banalização do ensino da medicina veterinária que não pode, não deve acontecer. Professor, e eu vou um pouquinho mais longe, tá? Em duas questões. Aquelas pessoas que não se sensibilizam com o sofrimento pela doença ou com a preocupação do meio ambiente, a gente tem, né? Políticos de expressão Sim. mundial que dizem que as políticas ambientais são besteira, né? Mas essas mesmas pessoas precisam entender o custo financeiro de catástrofes como essa. E temos uma muito próxima que foi a Covid. Sem dúvida. Todo mundo sabe o impacto financeiro, individual, familiar, social, planetário que essa epidemia teve, né? Mas eu vou para um outro lado que eu acho que as pessoas não refletem muitas vezes por não terem a possibilidade de parar para pensar sobre, né? Como é que nós aprendemos a nos comunicar? Nos comunicando. Como que nós aprendemos a exercer liderança? Convivendo em grupo. Como que nós aprendemos a tomar decisões? Sendo submetidos a situações e que exijam de nós essa tomada de decisão rápida mediante conhecimento prévio. Quem é o médico de perfil adequado para tratar você e a sua família? Aquele que, diante de uma situação difícil, sabe tomar uma decisão, sabe liderar uma equipe, sabe comunicar o que está vendo, o que está programando. Como é que a gente aprende isso fazendo um curso complexo como medicina veterinária, que atua em alimentação, em saúde do ambiente, em saúde animal, em prevenção de doenças, assistindo aula pelo computador? Patrícia, você me dá a oportunidade de falar sobre um projeto que também foi da Comissão de Educação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que inclusive foi publicado num Congresso Mundial de Educação Veterinária que aconteceu na Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, um congresso da OIE, que foi um documento, uma cartilha que ensinava docentes a como ensinar humanidades, tudo que você acabou de elencar, nas diferentes disciplinas, sem criar uma disciplina isolada para ensinar isso, são metodologias que podem ser empregadas. Um documento bilíngue, português e inglês, que infelizmente foi pouco apropriado pelos gestores de cursos de medicina veterinária no país. Nós tivemos o privilégio. Nós tivemos o privilégio. Exato. Na época, a Faculdade Evangélica de Medicina Veterinária foi um dos pilotos que eu mesmo estive junto a vocês, e lá vocês puderam verificar o impacto disso no estudante. Pois bem, há outras informações a esse respeito. Nós temos um problema no ensino brasileiro que já começa no ensino médio. Aqui eu vou me referir a dados, ora da OCDE, ora do Banco Mundial, e eles trocam dados e às vezes são publicações até conjuntas. Então, a OCDE verificou que, comparando o Brasil com o continente europeu, Comunidade Europeia, né, que todos aqueles 32 países juntos, o estudante de ensino médio brasileiro chega, se ele entrar na universidade, com 4 anos menos de maturidade intelectual que o estudante de ensino médio europeu. Então, quando a gente fala da qualidade do ensino, é preciso dizer que ela começa já no ensino fundamental e no ensino médio, ou seja, é um problema crônico no nosso país. Falando especificamente do estudante de ensino superior, e aí são constatações pessoais minhas, e eu tenho acompanhado as mudanças geracionais, os comportamentos, porque isso também é outra questão que influi muito, é o perfil do estudante, é o perfil sociológico desse estudante que hoje chega à universidade. E é claro, nós temos 5 anos, no caso do curso de medicina veterinária, para trabalhar esse estudante da melhor forma. E voltando às diretrizes curriculares, que lá está logo no começo, que nós devemos formar um profissional crítico e reflexivo, eu tenho a dizer a vocês que hoje eu penso que o nosso estudante de medicina veterinária, e não apenas ele, outros da área de saúde também, escrevem pouco,
leem pouco, comunicam pouco, pensam pouco e, por conta disso, resolvem poucos problemas. Então, quando a gente começa a falar de matriz curricular, põe essa disciplina, tira aquela, põe isso, eu acho que se a gente trouxesse como cerne essa questão, ler, escrever, comunicar, pensar, refletir, propor problemas e resolução de problemas, nós estamos no caminho certo. Então, Patrícia e Rebeca e colegas, a formação humanística, liderança, comunicação, gestão de conflitos, tudo isso pode ser trabalhado e deve ser trabalhado no ensino universitário, para fazer com que esse profissional, ao entrar no mercado de trabalho, e aqui vale uma outra questão, a importância da residência médico-veterinária. Vocês fizeram residência, sabem que essa é a forma mais primorosa de educação continuada para o jovem recém-formado. É aí que ele vai reforçar esse aprender fazendo, sob tutoria próxima. E o estudo da demografia revelou que na questão da pós-graduação, essa é a área menos contemplada no nosso país. Isso é outra questão política que nós deveríamos gestionar, porque hoje nós estamos no âmbito da residência no Ministério da Educação, na área de saúde. E aí começam a se criar os pós-graduações guarda-chuva, tentando justificar uma coisa ou outra. Nós precisamos de alguma ação mais concreta para fazer proliferar as possibilidades de ensino de residência. E quando a gente fala de residência, não é só residência em hospital. Existe residência em fazenda, e é possível. Aliás, o termo residência começou com os engenheiros, e não com os médicos. Eram os engenheiros de estrada, que iam para as estradas, na construção de estrada, e tinha um engenheiro residente que morava lá na barraca e que aprendia a ser engenheiro lá. Começou na engenharia esse termo de residência. Que interessante. Né? Então, essa é uma outra questão. Agora, um dado muito interessante no Brasil. Como são muitos médicos veterinários, aproximadamente 12 mil por ano, em 5 anos são quase 70 mil novos médicos veterinários. Uma outra reflexão é a questão da economia do país como um todo, que não cresce nessa mesma proporção. Mas isso leva ao nosso jovem profissional a buscar formação complementar. A absoluta maioria dos nossos colegas faz um curso de pós-graduação. Especialização ou stricto sensu, mestrado, doutorado, não faz muita residência, né? Mas, enfim, voltando a falar do ensino, humanidades, Patrícia, você está coberta de razão. Numa entrevista de trabalho, você não vai perguntar para um médico veterinário recém-formado quantos dentes tem na boca de um cavalo. Mas pode perguntar, você sabe quem é o ministro da Agricultura hoje no Brasil? Ou seja, o profissional também tem que ser um cidadão do mundo, culto, informado, né? Em conexão com as coisas do seu país e do mundo. Sim, sem dúvida alguma. Professor, a gente acabou chegando nesse ponto da conversa e é lógico que nós falamos essa informação, mas eu quero deixar ela um pouquinho mais direta, né, de uma forma mais clara, especialmente para quem não está envolvido diretamente com a medicina veterinária. A gente tem muitos ouvintes que são médicos veterinários, estudantes, mas a gente tem muitos responsáveis que nos seguem. Mas para que essas pessoas saibam que hoje o MEC autorizou a realização dos cursos de medicina veterinária à distância 100%. 100%. Então, isso faz com que o nosso papel dentro do podcast ele se torne ainda mais importante. Sem dúvida. Porque esse tipo de profissional, ele vai sair muito deficitário. E até que ele supra todas as lacunas na sua formação, com inúmeras pós-graduações, e residência, e imersão, vai se levar tanto tempo que durante todo esse período em que ele estiver habilitado com a sua carteira profissional, aprendendo a base de seus clientes, muitos animais padeçam em suas mãos. Patrícia, a professora Mitika Kurubayashi Rajivara, que é um ícone da medicina veterinária brasileira, professora emérita da USP,
como conselheira do Conselho de São Paulo, a questão de 3 anos, fez um estudo em relação aos processos éticos que acontecem, éticos profissionais, no âmbito do Conselho de São Paulo. E esse estudo dela revelou que a absoluta maioria dos processos éticos acontecem com médicos veterinários com até 5 anos de formado e na área de maior militância nacional, que é a área de animais e companhia, notadamente cães e gatos. Então isso é terrível, porque nós sacrificamos gerações que só vão dar-se conta de que não têm a competência e a perícia necessárias para exercer a profissão quando já estão incorrendo em imperícia, em falhas éticas profissionais, e aí são processados não apenas no âmbito do Tribunal da Classe, mas civilmente também. Então esse é um problema muito sério. Por isso eu digo, vejo com bons olhos essa realidade que eu anunciei há pouco, de jovens que buscam formação complementar, que são conscientes, que percebem que aquela formação que eles receberam, e estamos falando não dessa realidade brutal e absurda do 100% de AD. Estamos falando de presencial e por vezes híbrido, porque a diretriz curricular permite até 40% de AD, então estamos falando de 60% presencial e, quiçá, 40% à distância. E já problemático. Então, veja, numa situação como essa, é você colocar a sociedade em risco, colocar o profissional em risco e colocar a profissão em risco, que é o que eu disse ainda há pouco. Porque numa situação como essa, que quase gera um auto-engano coletivo, mais uma vez, os valores que nos pautam, os éticos, os morais, começam a ficar relativizados. E isso, para a imagem da profissão perante a sociedade e internamente para o médico veterinário, vai gerar muita perda de autoestima. Sim. Quer dizer, o médico veterinário hoje já acha que a sociedade não o avalia na medida da sua contribuição para a sociedade. Imagine quando uma realidade como essa começar a repercutir pela ação dos colegas formados dessa maneira. Então, vocês estarem fazendo aqui esse alerta, e eu diria, agora sim eu me dirijo a todos, precisamos da sociedade ao lado de nós, médicos veterinários, nas nossas ações políticas junto às esferas superiores do governo brasileiro. Ministério da Educação, Congresso Nacional e todas aquelas que possam influir de alguma maneira nesse encaminhamento da matriz curricular da nossa profissão da medicina veterinária. Porque a sociedade sendo aliada, a sociedade se manifestando, a sociedade em diferentes cenários, podendo manifestar a sua preocupação com essa realidade, nos ajudará em muito. Precisamos ter a vocês como parceiros de nós, médicos veterinários, nessa empreitada. Perfeito, professor. Essa era, na verdade, a outra pergunta que eu ia lhe fazer, o professor já nos respondeu, tá perfeito. Como nós podemos contribuir, né? Especialmente os nossos ouvintes. Maravilha. E veja, porque a rede social hoje é um território de comunicação imediata, fluida e muito ampliada. Tanto é que saiu há pouco o novo Código de Ética do Médico Veterinário que se adaptou a essa realidade. Então existem normativas de como nós, médicos veterinários, devemos nos comportar em redes sociais, a realidade da telemedicina, enfim, a profissão e a relação da profissão com a sociedade é algo vivo. Né? Que a sociedade é viva, as questões vão surgindo e as profissões vão se adaptando, mas sempre buscando a melhor qualidade na prestação do serviço. Então eu imagino que a sociedade no âmbito das redes sociais, e não existe hoje político brasileiro, e acho que do mundo inteiro, que não esteja nas redes sociais, é manifestar na rede social a sua indignação. Vocês que têm os seus pets e que convivem com médicos veterinários comprometidos, não apenas com a saúde deles, mas orientando a vocês em casa de como essa relação pode se dar da maneira mais saudável para todos,
lembrar de dizer desse compromisso desses profissionais com a excelência, e que isso não pode ser atingido numa situação colocada como essa, de um profissional que se forma pela tela de um computador, sem nunca, se ele não desejar, tocar a um animal. Exatamente. E professor, e nesse sentido de orientação, qual é, a minha voz tá, qual é a orientação que o senhor deixa para um estudante de medicina veterinária ou um futuro estudante de medicina veterinária que quer construir uma carreira de sucesso, independente da sua área de atuação? Que etapas não podem ser abortadas? Maravilhoso. O conhecimento e uma carreira é uma construção diária que passa forçosamente pela educação continuada. O conhecimento novo a cada ano agregado é algo muito grande. Não existe verdade absoluta. Nós usamos a verdade disponível para ajudar o nosso paciente, para fazer a inspeção do alimento, mas essa verdade no que vem pode ser outra. Então, a importância de estar permanentemente atualizado. Conhecimento. Antes disso, e penso que mais importante, respeitar os valores e princípios éticos da nossa profissão. Conhecer o nosso código de ética, seguramente no âmbito da sua universidade, isso foi trabalhado com você, mas frequentar o site do seu Conselho Regional, o site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, estar atento às resoluções. Por exemplo, há pouco eu mencionei que saiu a nova resolução do Código de Ética do Médico Veterinário. Ouso dizer que uma boa parte dos nossos colegas não sabe que isso aconteceu. Frequentam o Instagram, que aliás o Conselho Federal está lá no Instagram, está lá no Facebook. Então, se não quer entrar no site, vai lá no Instagram, na rede social, porque lá também está informado. Então, muito importante ter claro que na relação com os colegas, no momento em que eu falo mal de um colega, eu estou dando um tiro no pé, eu estou falando mal da profissão. Nós temos que olhar para os nossos colegas médicos, eles têm um aforisma entre eles que é o seguinte, de muitos anos, eles dizem assim: corvo não come corvo. Vocês jamais verão um urubu comer carniça de um outro urubu. Então é assim, nos nossos espaços, nos nossos congressos, sim, devemos discutir, divergir, buscar consensos, buscar os melhores caminhos. Mas abriu a porta do anfiteatro para fora, acabou. Né? A nossa conduta não se trata de esconder os erros do mal profissional. Exato. Não é isso que eu estou querendo dizer. Exato. Não se trata de proteger o mal profissional. Se trata de proteger a imagem da profissão. Se existe um colega que está errando, o primeiro caminho é conversar, é alertar, é sinalizar. Se isso não resulta em algo, é dever ético que você tome outras medidas. Sim. Mas a nossa relação entre colegas precisa ser mais sinérgica. Eu brinco, eu me lembro inclusive das turmas de vocês, e eu dizia assim, olha, a turma é bem unida até criar a comissão de formatura. Criou a comissão de formatura, começam a ver os problemas. Ou seja, você disse há pouco, aprender a aceitar as diferenças, aprender a comunicar na profissão, aprender a resolver conflitos, aprender a refletir sobre os seus erros, porque os erros ensinam e ensinam muito, e ser humilde. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, quanto mais você aprende, mais você amplia os limites conscientes da sua ignorância. E há pouco eu disse a vocês, né, eu já sou um homem de 7ª década, eu digo, acho que a última lição possível em vida, se você estiver consciente, é aprender como é que você morre. Então você morre aprendendo. Né? E se tem algo que o cérebro nunca se cansa, é de aprender. Né? É de aprender. E lembrem sempre, profissionalmente, sendo docentes ou não, que o que mais impressiona, o que mais educa, o que mais toca o outro é o seu exemplo, é a sua conduta.
Seja a forma como você se veste, como você se expressa, como você valora aquilo que vem do outro. Então, a empatia, né? Ouvir mais do que falar. E uma série de outras coisas. Não estou aqui fazendo um capítulo de autoajuda, mas é isso. Valores milenares do bem viver e do conviver, né? E do aprender a aprender. Isso toca a nossa vida pessoal, como o professor bem falou, a nossa vida profissional. Ontem eu comecei a ficar ruim, professor. Falei pra Paty, não tô muito bem e tal, mas assim, a gente estudando, preparando os roteiros, eu falei, o Pet Doc é um presente, é uma bênção, porque nos ensina, professor. Isso enche o nosso coração. Saber que a gente ainda, enquanto professora, profissionais já experientes, a gente segue aprendendo com cada pessoa que senta aí, né, e traz a informação muito elaborada, construída, baseada na sua expertise. Eu acho que uma das graças da vida é a gente seguir aprendendo. Rebeca, ensinar o outro é aprender 2 vezes. Você sabe que naquela pirâmide do aprendizado, o topo da pirâmide do aprendizado é ensinar o outro. Porque você aprende. Sempre. Sempre. Sem dúvida. É um privilégio. Verdade. Sem dúvida, é verdade. Professor, para a gente é um privilégio continuar aprendendo contigo. Que ano. Que delícia, oportunidade, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu que agradeço. Foi uma alegria poder conversar com vocês. Eu desejo vida longa a esse programa de vocês, que tem feito transformações efetivamente. Já tive a oportunidade de conversar com clientes, com colegas, e não é por outra razão que hoje vocês se tornam uma referência até fora do âmbito da nossa profissão. A expertise de vocês é buscada, é demandada fora do âmbito da nossa profissão. Então, nos enche de orgulho, porque toda vez que a medicina veterinária sai da sua esfera para influenciar outras áreas da sociedade, ela ainda ganha mais protagonismo e contribui com a sua vocação, que é essa, que é de servir ao bem-estar único. Porque a gente fala de saúde única, existe um outro conceito que vem acoplado, que é o bem-estar único. Foi precedido pelo bem-estar animal, mas existe o bem-estar único, né? Que é das pessoas, dos animais, a saúde única, saúde mental, física, e tudo isso se imbrica, se toca, conversa. E se faz cada vez mais necessário, né, Sem professor? dúvida. Cada vez mais. Que benção. Que benção. Que honra, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viva! Amém. Sabe que a gente precisa fazer mais um agradecimento, né, Exatamente. Rebeca? A MSD, né, Patrícia? A MSD é uma empresa que nós chamamos, professor, de Early Adopter. Ela foi a primeira empresa que comprou a ideia do Pet Doc. Acreditou no nosso trabalho, no nosso propósito. Desde o primeiro episódio. Então a gente tem uma alegria muito grande em trabalhar com parceiras de uma empresa que luta pela saúde única, né? Através de prevenção, especialmente das doenças infecciosas. Exatamente. E o senhor sabe por que o Pet Doc existe, professor? Não. Para a gente ensinar as pessoas que estão em casa aqui. Bicho é bicho. Gente é gente. Mais bicho e gente é Família. Tchau, tchau, pessoal.